Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Sayonara Machado, sou psicóloga clínica, sou especialista de família. E se você está entrando nesse vídeo agora pela primeira vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença. Eu quero já te convidar a vir conhecer minha casa. Lembra quando antigamente, né, não sei aí quantos anos você tem, mas antigamente quando as pessoas chegavam em casa, a gente levava para conhecer a casa, né? Então eu quero te convidar a conhecer minha casa, conhecer aí o nosso arsenal de vídeos. Quero te convidar também para conhecer a minha casa de praia ali na rede vizinha, chamada Insta, sabe qual? Aquela, pois é. Tem uma outra casinha também ali chamada Tique, sabe? Aquela. Muito bem, gente. Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre uma história, né? Uma seguidora escreveu para mim, deixou uma perguntinha, né? Não sei se vocês conseguem ver aqui, consegue ver assim um pouquinho, eita, né? Tem um reflexo aí da câmera, mas enfim, eu vou ler aqui para vocês e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. O caso de alguém pode nos ajudar muito, porque traz insights, porque traz luzinhas para a nossa vida. E eu espero te ajudar com a história dessa nossa querida aqui. Ela diz assim, ó: Oi, Sai. Resolvemos nos casar depois de 7 anos de namoro. E quando marcamos a data, veio a pandemia. Pouco tempo, né? Casamos só no civil. Passamos a lua de mel em casa. Ficamos mais de 2 anos trabalhando de casa. Tivemos problemas para nos adaptar. Os dois trabalhavam e pagavam as contas, mas só eu cuidava da casa. Mesmo pedindo ajuda, dividindo as tarefas, ele não ajudava. Ele não sentia que era responsabilidade dele para os serviços da casa. Nisso, 1 ano depois, engravidei. Não foi planejado. Como meu esposo fala, trouxemos o pãozinho no forno da nossa viagem de lua de mel. Ou seja, depois eles fizeram uma viagenzinha de lua de mel, né? Porque ela diz que passaram a lua de mel em casa, então... Enfim, eu estava fazendo doutorado. Meu esposo, muito estressado com o trabalho. Fiquei desanimada, queria ter esperado mais. Mas o meu esposo me deu muito apoio nessa fase. Quando nosso bebê nasceu, meu esposo teve crises de ansiedade. Ficou afastado por meses. Nisso, tive que praticamente fazer tudo sozinha. Tínhamos marcado a cerimônia do religioso. No mês do casamento, o proprietário pediu o apartamento e tivemos que procurar outro para alugar. Na semana depois do casamento, estávamos ainda procurando apartamento para alugar e fizemos a mudança e tudo praticamente em 1 semana. Eu terminei o doutorado, mas ainda estou desempregada. E alguns meses depois, meu esposo voltou a trabalhar e ele foi demitido. Ele ainda não consegue controlar a ansiedade, mas não já mais como tinha antes, né? As crises diminuíram. No curso, você dá exemplo do casal que a sogra arrumou o apartamento. Depois eu conto aqui qual é o exemplo, tá? Ela deve ser minha aluna do curso do mapeamento das emoções. Eu vou contar qual é o exemplo. Que foi como se o casal tivesse sofrido um acidente. Acho que foi bem isso que aconteceu conosco, só que foi na pandemia que tudo nos atropelou. Bom, ela começa aqui, olha, não vamos esquecer, né? Depois de 7 anos de namoro. Então, se casaram, né? E aí veio a pandemia, então não pôde casar como queria. Enfim, depois veio ali a gravidez, né? Teve o problema ali da mudança de apartamento. Ele ajudou na gravidez, né? Participou, mas depois ele teve crise de ansiedade. Ele sai do emprego, fica desempregado e tal. E aí ela relata essa questão aqui, né? No curso você fala
do casal que a sogra arrumou o apartamento, que foi como se o casal tivesse sofrido um atropelamento. É o seguinte, no curso que ela está dizendo aqui, é o mapeamento das emoções. E esse exemplo eu dou lá na fase de família, que é o seguinte, eles se casam, um casal, né, se casou, eu falo disso também no meu livro. Esse casal, falo disso no livro, gente, e agora me confundi, não tenho certeza. Mas enfim, casos de família, né? Eles se casaram e quando eles chegaram da lua de mel, a casa estava diferente, sabe? Assim, a sogra foi lá e comprou um sofá, comprou uma mesa de jantar e decorou. E ela chegou em casa e falou, ué, o que é isso? Gente, quando a gente casa, assim, principalmente, né, esse primeiro casamento, olha só, essa seguidora, né, e aluna também, depois de 7 anos de namoro, então aquele namoro, né, planejado, aí planeja ali o casamento, vamos nos casar, aí vem a pandemia. Nesse momento, bom, então a gente casa no cartório e vamos esperar até a cerimônia religiosa. E aí depois vem essa gravidez. Ou seja, na nossa linha horizontal da vida, há acontecimentos, haverá acontecimentos, acontecem coisas na nossa linha verticalmente. Nessa linha horizontal, problemas nos atravessam verticalmente. Esses problemas, por hora, nos paralisam. E essa história que ela fala aqui, que eu estou contando, é que quando esse casal chega da lua de mel e encontra aquela casa ali, poxa, primeiro casamento, ela vinha de um namoro, toda entusiasmada. Quando ela chega em casa, a sogra mudou tudo e fala para ela assim, não, mas é pro bem de vocês, eu fiz para ajudar. E o marido fala assim, poxa, você tá com raiva da mamãe? Ela só quis ajudar, ela só quis ser legal, sabe? Ela só quis tirar um pouco desse peso das nossas costas. Mas a nora não viu desse jeito, viu como uma afronta e ela se sentiu assim, meu Deus, e agora? O que eu faço? Vou ter que engolir essa mesa, esse sofá que eu não gosto. E vou ter que viver com isso aqui, porque foi minha sogra que foi lá e comprou do jeito dela, do jeito que ela acha que tem que ser. Mas isso tá certo? Então ali já começa uma série de problemas. Por quê? Mal você chegou da lua de mel. E aí você dá de cara com um problema desse. Teve um outro caso também que eu conto no curso, de uma pessoa que quando chega da lua de mel, né, o marido era um pouco mais velho, então ele já tinha passado por um casamento, mas ela não, ela era bem novinha e estava ali na casa dos 20, 21 anos. Quando chegaram da lua de mel, tinha uma foto no sofá que era da ex-mulher dele. E aí ela falou assim, que foto é essa aqui? Aí ele falou, é da minha ex-mulher. Aí ela ficou com aquela cara assim, não sabia o que dizer, muito nova, né, sem atitude. Ele falou, mas essa é a minha casa. Não podia ter aqui uma foto do seu ex-namorado, mas da minha ex-mulher é normal ter. E ela ficou sem palavras. Ficou sem palavras porque é verdade, né? Era a casa dele e tal, mas naquele momento ela já sentiu aquela dor no peito. Nossa, aqui é a minha casa. Você acaba de casar comigo, no civil, no religioso, e eu chego aqui no nosso apartamento, que se você me trouxe para cá, é o que você está me oferecendo, e aí você já fala assim, mas é a minha casa. Então, esses acontecimentos, né, que são muito próximos ali, essa linha de início de um matrimônio, eles podem traumatizar a relação e podem ser muito prejudiciais, inclusive. E aí, eu trago esse exemplo para ilustrar para os alunos, que inclusive é um exemplo muito importante, a gente fala isso também no outro curso, que é só sobre casamento, sobre família. Por quê? Porque como que a gente vai lidar com isso, gente? Como que a gente agora vai lidar com essas questões que chegam assim na hora que você estava esperando uma outra coisa? Então, vocês se casaram. E aí vocês tiveram aquele sonho, mas aí já não vai poder ser mais assim porque veio a pandemia. Então, já não pôde ser o casamento no religioso, da forma como vocês queriam, porque tinha pandemia, vocês não podiam se reunir. Olha só. Aí vão fazer uma viagem e já volta grávida. Ele com crises de ansiedade. Ele ajudava quando você estava grávida, mas quando não estava, ele não ajudava porque ele acha que isso não pertence a ele, que isso não é trabalho para ele. Um erro grave, né?
E aí você estudando ali para o seu doutorado. Então agora você acaba o seu doutorado. Olha como é que tudo fica muito pesado. E o marido com ansiedade que não quer se tratar. Pelo que eu estou vendo, você não é como ele. Você foi se tratar, foi fazer o mapeamento das emoções. Mas aí eu te pergunto, né? E ele? Foi fazer? Ele está tendo crises de ansiedade. Ele já se tocou que ele precisa se cuidar? Não, ele não acredita que ele precisa se cuidar. E aí, gente, isso começa a ser um grande problema. Porque hoje vocês estão aí na casa dos 30, amanhã na casa dos 40. Mas daqui a pouco, daqui a pouco mesmo, vocês estão na casa dos 50, dos 60. E aí, a gente olha para trás e fala assim, 32 anos de casado. E eu tô carregando essa mágoa. E eu tô carregando aqui essa coisa ruim dentro de mim. E aí, já repeti muito e aí, né? Mas eu te pergunto, tá? Como é que vai ficar essa conta? A vida não perdoa. Você é uma pessoa instruída, acabou de fazer seu doutorado. Qual é o tema principal do seu doutorado? Qual foi os artigos científicos que você teve que estudar, pesquisar, para poder fazer a argumentação, fundamentar o seu doutorado? O que a gente está estudando nas nossas relações, na nossa vida, para fundamentar as nossas relações? Como é que a gente quer escrever uma história de sucesso, de amor, se elas não têm fundamento? Como que você quer escrever uma história com a sua esposa, com seu marido, com seus filhos, uma história saudável, de vida admirável, que você olhe, que você se orgulhe de você, da vida que você construiu? Como é que você quer escrever isso se você não está tendo responsabilidade com a sua saúde emocional? Se você não está cuidando da sua saúde emocional, da sua cabeça? Fica muito difícil, gente, muito difícil. Fica muito pesado para uma família, como quando uma das partes está tendo crise de ansiedade ou depressão, isso começa a paralisar, vai paralisando aquela pessoa e a outra vai tomando todas as responsabilidades. Pode ser o homem como pode ser a mulher. Imagina uma mulher em casa também com depressão, aí ela começa a não ter mais vontade de cozinhar, não quer mais olhar para os filhos, só pensa em dormir, a relação sexual começa a ser abalada, o homem com ansiedade, ele começa também a ter uma baixa hormonal, não tem vontade de se relacionar sexualmente, aí vem a agressividade, porque um abismo leva a outro abismo, um problema leva a outro problema, a menos que você olhe para aquele problema e fala, eu vou resolver esse problema. Eu não vou deixar esse problema me engolir. Eu vou resolver esse problema. Se você não fizer isso, o problema vai te engolir. Então, eu quero deixar aqui para você, que está ouvindo isso, um alerta. Se você está sentindo que alguma coisa saiu do trilho, principalmente dentro de um relacionamento amoroso, dentro de um casamento, ou um relacionamento amoroso, seja ele qual for, cuide das suas emoções, porque a juventude que você tem hoje, ela passa muito rápido e é daqui a pouco mesmo, ela vai embora. E aí vocês vão estar chorando o leite derramado, como diz o ditado. Sem contar que nessa história agora já existe uma criança, já existe uma criança, né? Eu ia falar um bebê, mas talvez não é mais um bebezinho, mas já existe uma criança que vai crescer nesse banho-maria de problemas, nesse banho-maria de discussões. Então a família começa a discutir demais, muitas brigas, Como é que essa criança vai ser embalada? Qual é o som que está embalando essa criança? Aí a gente vê as crianças com ansiedade, com problemas escolares, com uma série de outras coisas, porque é uma cadeia. Tá? E as pessoas falam, não, mas meu filho está com problema por causa da internet, meu filho está com problema por causa da escola. Não, a criança, os problemas das crianças, eles estão fundamentalmente ligados à família. A criança, ela não chega, ela não nasce na escola, ela nasce e ela vem para a tua casa. Até ela ir para a escola, ela já construiu uma série de memórias afetivas e emocionais ali no cérebro dela, tá? Então, muita responsabilidade com o nosso comportamento dentro da nossa relação
Porque se você não resolve um pequeno probleminha aqui, esse probleminha aumenta, ele vai para lá. E daqui a pouco, quando você olha, você tem um mar de lembranças negativas. Ora, foram 7 anos de namoro. Vamos tentar recordar, tente lembrar por que vocês decidiram se casar. Tente lembrar por que vocês decidiram estar juntos. E não deixe esse amor acabar, não deixe, né, essa chama apagar por causa dos problemas. Problemas virão, como eu disse, temos uma linha horizontal, mas somos atravessados verticalmente vez após outra, como uma pandemia, com uma crise de ansiedade, com desemprego. São atravessamentos verticais na nossa linha da vida. Mas você é forte o suficiente, é inteligente para saber que o estudo e o conhecimento liberta, tá bom? Um beijo grande para vocês. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui todas as nossas informações. E uma delas é sobre o nosso curso Rompendo o Ciclo da Ansiedade, tá? Ele tem um preço muito simbólico por tudo que ele tem, mas ele tem salvado vidas. E do dia 16 a 23 de outubro, eu não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas se for o caso, e mesmo se não for, vai ter um link aqui também para a lista de espera para a nossa próxima turma. Clica aqui para você ter essas informações. Se você gostou desse vídeo, se eu trouxe uma palavra que trouxe aí um conforto, um quentinho para o seu coração, deixa seu like, isso ajuda muito a gente a crescer. E eu já deixo aqui a minha gratidão por você que chegou até o final desse vídeo. Que Deus te abençoe e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá, bye bye.